insatisfação com o resultado da cirurgia. Não ficar feliz com o que você alcançou depois de ter sido operado. Você conhece alguém que está nessa situação? Ou você conhece alguém que está com medo, com receio de submeter a uma cirurgia por poder se enquadrar nessa situação? Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista, especialista em quadril e joelho, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Assiste ele até o final e a gente vai discutir as principais causas para isso que a gente comentou, tá ok? E para a gente chegar nesse resultado, eu vou abordar principalmente 3 pontos. Cada um desses 3 pontos eu vou discutir o que eu acho mais importante, mais relevante você ter como recado e levar para casa e pensar nisso, para falar para a pessoa que você conhece que está nessa situação, ou se você é a pessoa envolvida, para você relembrar disso, ou se vai passar por uma cirurgia, para você pensar muito bem antes de escolher, ok? O primeiro aspecto é o mais óbvio de todos, vamos dizer assim. O que deixa um paciente normalmente infeliz e insatisfeito com a cirurgia dele? A presença de complicações. Se o paciente teve alguma intercorrência, alguma coisa não esperada na cirurgia, claro que uma cirurgia que não correu tudo bem e que houve alguma complicação, isso pode ser uma complicação diretamente relacionada à cirurgia ou mesmo indireta, outra complicação de saúde decorrente do trauma cirúrgico, é claro que ele vai estar insatisfeito. Tá? Isso é um ponto relevante, mas que isso felizmente é a minoria dos casos. E aqui, especificamente, eu vou falar dos pacientes submetidos à cirurgia de próteses de quadril e de joelho, que é a área com a qual eu trabalho. Eu já falei aqui outras vezes, em outros vídeos vocês já viram que a prótese de quadril é uma cirurgia que tem um índice de satisfação muito alta. Em torno de 91 a 95% dos pacientes se dizem muito satisfeitos com a cirurgia de prótese de quadril. Então, na verdade, a maioria dos exemplos que eu usarei aqui serão para os pacientes submetidos à prótese de joelho, porque esses pacientes, sim, eles têm um índice de 80% de satisfação, ou seja, 1 em cada 5 pacientes não estão completamente satisfeitos com essa cirurgia, a cirurgia de prótese de joelho. A gente vai ver por quê aqui e como melhorar esses resultados, tá ok? Claro que o que está sendo falado, o que vai ser falado aqui, é válido de maneira geral para muitas outras cirurgias, não só a cirurgia de prótese. Eu estou usando essa simplesmente como exemplo porque é uma cirurgia, como eu falei, que tem um índice que nós consideramos alto de não satisfação, de 20%. O primeiro ponto a gente já falou, que é quando ocorre uma complicação. Como evitar isso? Técnica cirúrgica adequada e planejamento cirúrgico impecável. Avaliação pré-operatória muito boa desse paciente para que ele entre para a cirurgia nas melhores condições de saúde possíveis. Isso associado com a técnica adequada, material adequado, reduz muito a chance de complicações e de intercorrências. Segundo ponto, presta atenção nesse, isso é muito importante. Paciente, quando se submete a qualquer cirurgia ortopédica, ele tem 2 objetivos básicos: ficar sem dor e ter a função melhorada para poder voltar a ter qualidade de vida. Logo, aqui sim, a segunda causa, e essa muito mais relevante e muito mais frequente para a insatisfação com todas as cirurgias, mas puxando a sardinha para a prótese de joelho, é a presença de dor residual. O que quer dizer isso? O paciente foi operado, fez a cirurgia, esperava que ficaria assintomático e continua com dor. E agora sim, vamos prestar atenção aqui nas causas disso. Por que esse paciente continua com dor? Existem várias, tá? A principal delas é o diagnóstico incorreto. Mas como assim? Operou, fez uma cirurgia de prótese de joelho e o diagnóstico não era artrose? Muitas vezes era. Obviamente, é difícil acontecer um erro tão grosseiro. O que acontece é, a dor é muito complexa e muitas vezes o paciente tem dor no joelho, mas ele tem outras causas de dor no joelho, junto com a artrose que ele apresenta no joelho e que aparece nos exames, na radiografia e na ressonância dele. Você sabia, por exemplo, que 50% dos pacientes
em que a dor continua após a cirurgia, a causa real dessa dor estava na coluna lombar, foram pacientes em que o diagnóstico da doença da coluna lombar passou despercebido e ele foi submetido a uma cirurgia no joelho que não teve o sucesso, obviamente. Outra coisa, os pacientes que têm artrose no joelho costumam com frequência ter outras lesões em outros locais, inclusive na coluna lombar ou no quadril do mesmo lado. E a gente, quando opera o joelho e ele tem artrose, a gente está tirando uma causa de dor, que às vezes não era a principal que o paciente estava se queixando. E é claro que ele vai continuar com a dor se ele tiver outras causas de dor, certo? Então isso é muito importante. Dor residual após a cirurgia tem uma frequência muito grande de insatisfação dos pacientes, não precisa nem dizer por quê. E isso é muito frequentemente devido a um diagnóstico incorreto ou incompleto do profissional de saúde, certo? Ainda em relação à dor, outro problema, paciente que é operado no início do quadro de artrose, que a dor não está tão intensa assim. Esses pacientes, a literatura mostra que são os pacientes mais insatisfeitos com o resultado da cirurgia. É claro, muitas vezes esses pacientes nem tentaram outros tratamentos antes. Isso é uma condição essencial. O primeiro fator, a primeira coisa que você faz com o paciente, com qualquer diagnóstico, é tentar os tratamentos conservadores, não cirúrgicos. E aí sim, se todos eles foram esgotados, e a gente tem um leque muito grande de opções não cirúrgicas para oferecer, quando tudo não deu o resultado, aí sim é o momento de pensar numa cirurgia. Porém, infelizmente, muitos profissionais e às vezes muitos pacientes, por desconhecimento, adiantam esse processo. E às vezes na primeira consulta, sem nunca ter tentado as terapias não cirúrgicas, já aceita se submeter à cirurgia. E às vezes a artrose não está tão avançada assim, ela responderia bem a outros tratamentos. Porém, foi para a cirurgia, a chance dele ficar insatisfeito é muito grande. Porque nem sequer ele chegou a conhecer outros métodos de tratamento. Às vezes os pacientes chegam a mim, foram operados, eu converso com eles sobre outras opções, por exemplo, para o outro joelho ou para outra articulação, como o quadril, e ele fala, doutor, nem me disseram que isso era possível, eu nem sabia que isso existia. Se eu soubesse, talvez hoje eu não tivesse ficado com essa dor residual no meu joelho. Tá bom? Então já temos aí 2 pontos discutidos, as complicações e intercorrências ou a presença de dor que não desapareceu completamente após o tratamento cirúrgico e a gente já viu por quê. Agora sim, a terceira e a mais importante de todas, porque é a mais frequente em todos os trabalhos. Todo colega que você conversar, essa é a causa mais frequente no consultório de insatisfação com o resultado da cirurgia. Sabe qual é? Simplesmente não atender às expectativas do paciente. Como assim? Claro, é aquele paciente que você fala assim, mas não está bom o joelho, não ficou do jeito que você esperava? Não. Mas você está com dor? Não, não muita ou nenhuma. E a sua função está boa? Você está fazendo as coisas? Estou fazendo quase tudo. Mas por que você não está satisfeito então? Porque não era isso que eu imaginava da cirurgia, doutor. E ele está certo, ele está certo. Nós temos a tendência, a ciência tem a tendência de considerar, por exemplo, no caso em questão, que um joelho sem dor e funcionando bem, está ótimo, a cirurgia é bem sucedida. Isso não tem a menor razão, o menor sentido de ser. A gente faz medicina para agradar o nosso paciente. Se a satisfação dele não é plena, se a expectativa dele não foi alcançada, não me interessa o índice de dor e de função que é medido no teste que eu faço. Ele tem que olhar para você e falar, doutor, a cirurgia alcançou exatamente o que eu esperava dela. E por que é tão frequente, é a mais frequente causa de insatisfação essa? Porque os médicos não têm conversado com seus pacientes. Se você não faz uma consulta bem pausada, conversando para o seu paciente, deixando ele à vontade, para ele se abrir para você, se você não questiona o que ele espera da cirurgia, como é que você vai saber o que ele quer daquela cirurgia? Então,
as consultas pré-operatórias, as várias, até se chegar ao momento de se optar juntos, paciente e médico, por um tratamento cirúrgico, são para isso. São para o médico entender do seu paciente o que é que ele espera daquele tratamento e dizer para ele, ser realista com ele, se aquelas expectativas são alcançáveis ou não. Muitas vezes, aquilo que o paciente almeja ou imagina é inalcançável. Isso tem que ser dito, porque senão vai ser ruim para todo mundo. O paciente vai passar por uma cirurgia, não vai ficar satisfeito e o médico também vai ficar frustrado porque não conseguiu atingir o objetivo que ele queria, que o paciente queria, que o paciente procurou ele por aquilo, tá? Isso só vem por meio de uma boa consulta médica. Não é uma consulta de 10, 15 minutos em que o paciente não tem oportunidade de abrir a boca e de se explicar que o médico vai identificar isso. A gente não opera um diagnóstico, a gente não opera uma radiografia com artrose, a gente opera um paciente. E o sucesso da cirurgia vai vir de atingir as expectativas desse paciente. Muito frequente, por exemplo, são pacientes que falam no pós-operatório que não estão completamente satisfeitos e se fala, pô, mas o que houve de errado? Por que você não está tão satisfeito com a cirurgia? Ele fala, porque eu vi o meu vizinho ou o meu conhecido e ele fazia tal coisa depois da cirurgia dele e eu não consigo fazer aquilo que ele faz. Cuidado com os exemplos. Cada caso é um caso. Medicina não é matemática. Os cirurgiões que operaram esses pacientes podem ser diferentes, os diagnósticos são diferentes, a cirurgia pode ter sido diferente, o próprio paciente é diferente, então são muitas variáveis, mas isso tem que ser questionado antes da cirurgia. E o paciente tem que se abrir e falar antes da cirurgia. O meu vizinho fez e é capaz de fazer tal e tal coisas. Eu vou conseguir fazer isso, doutor? De acordo com o seu caso, dependendo da gravidade da sua lesão, o seu médico vai dizer, sim, tem grandes chances de você fazer as mesmas coisas que o seu vizinho. Ou não. No seu caso, se esse é o seu objetivo, vamos conversar sobre outras opções, porque a chance é pequena de você atingir esse objetivo. Tá bom? Então, 3 coisas que a gente conversou, principais causas para insatisfação de uma cirurgia: complicações, dor residual, não atender às expectativas do paciente, não atingir os objetivos que ele esperava e que muitas vezes o médico não deu chance dele falar, dele mostrar para o profissional o que ele esperava dessa cirurgia. O mais importante de todo esse vídeo é o seguinte, o que eu quero que você repare. Nos últimos 10 anos, em uma década, apesar da evolução tecnológica ter sido imensa, ou seja, a cirurgia de prótese de joelho, por exemplo, sobre a qual a gente está falando mais aqui, evoluiu muito nessa última década. Os materiais estão melhores, as técnicas estão melhores, os cirurgiões estão melhores, nós estamos mais habilidosos, nós sabemos fazer melhor essa cirurgia. Porém, em toda essa década e com todas essas vantagens, o índice de insatisfação não diminuiu. Em 2005 era de 20%, em 2017, ano passado, ainda era de 20%. O que está acontecendo? E que informação a gente pode extrair daí? Isso que os trabalhos mostram isso em grandes centros, com os melhores cirurgiões do mundo. Então a gente não está falando de qualidade técnica do cirurgião somente, tá bom? O que a gente tem que extrair dessa informação é a técnica cirúrgica não é o mais relevante para a satisfação ou insatisfação do paciente relativo à cirurgia. Mas não é importante então o cirurgião ser um cirurgião habilidoso, usar um material muito bom? Claro que é. Inclusive por aquela primeira causa que a gente conversou, que eu falei que era as complicações e intercorrências que podem ocorrer. Essas complicações dependem muitas vezes da habilidade técnica do cirurgião e da experiência dele. É claro, é condição básica que o cirurgião que vai fazer uma cirurgia dessa ou qualquer outra esteja habilitado, tenha experiência, conheça a técnica e conheça os materiais. Vamos partir do pressuposto
que os pacientes estão escolhendo os melhores cirurgiões e pesquisaram e encontraram os melhores cirurgiões, os mais experientes e habilidosos para fazer aquela cirurgia. O que eu quero dizer é, não é o fator mais importante para a satisfação após uma cirurgia de prótese de joelho, por exemplo, no nosso caso aqui, a técnica cirúrgica em si. Isso os trabalhos que mostram. Então, a habilidade do cirurgião não é o fator mais relevante. O que é importante então, Inácio? Vamos voltar para os outros dois fatores que eu falei, do diagnóstico incorreto, fazendo com que continue, com que persista dor residual depois da cirurgia e não atender às expectativas do paciente. Quem é que vai fazer isso com competência? Não é o cirurgião mais habilidoso, é o melhor médico. Então, o recado desse vídeo é isso. Na busca por satisfação depois da cirurgia, qualquer que seja ela, mas especificamente a de prótese de joelho, prótese de quadril, procure o melhor médico. E o que significa isso? É um cirurgião habilidoso? Sim, é, mas é o médico que vai fazer as melhores consultas antes da cirurgia, para dar os diagnósticos mais difíceis, para te enxergar como um paciente completo, não só como um joelho, não só como um quadril, porque senão ele vai deixar passar outros diagnósticos que não estão naquela radiografia. É o melhor médico que vai discutir com você, que vai te escutar, vai ouvir os seus argumentos, vai ouvir os seus desejos com aquela cirurgia e vai ser claro com você para dizer se esses objetivos são atingíveis ou não. Isso é um médico e não simplesmente um cirurgião. A técnica cirúrgica, depois que a gente aprende, é relativamente fácil. Entender os nossos pacientes exige muito mais esforço da nossa parte, muito mais dedicação e exige que sejamos pessoas muito melhores. Como recado final e conclusão desse vídeo, faça uma escolha cuidadosa do médico que vai cuidar de você. Esse é o primeiro ponto, tá? Depois a gente vai conversar num vídeo mais próximo, eu falarei de alguns critérios que eu julgo pertinentes e que podem ajudar vocês a como escolher esse médico. Mas hoje fica só com esse recado. Escolha cuidadosamente o médico que vai tratar de você ou do seu familiar ou do seu amigo. Avalie a qualidade da consulta, a qualidade da conversa que você tem com ele, a abertura que você tem com ele. Escolha do médico é um processo longo, você não tem que escolher, foi a primeira consulta, acabou, aquele é seu médico para sempre. Só vai ser se você gostar dele. Então avalie esses fatores durante a consulta. Se a qualidade da conversa foi boa, foi agradável, se você pôde falar o que você quis e compreendeu tudo o que quis compreender. Aí sim, a partir de várias consultas, você vai construir uma relação com esse médico e vai ter um médico escolhido pela sua avaliação de qualidade dele, não simplesmente por uma qualidade técnica que ele demonstra, porque essa habilidade é condição base. Todos nós cirurgiões temos que ter habilidade técnica. Terceiro, esclareça todas suas dúvidas e exponha todas as suas expectativas e desejos. O médico tem que te deixar à vontade para isso. Eu tenho muitos pacientes que vêm aqui e que me dizem: doutor, terminou a consulta, eu não tinha entendido nada e eu não tive nem chance de perguntar, não deu tempo de eu perguntar, eu fiquei cheio de dúvidas. Não deixe isso acontecer. Vá a médicos e escolha médicos que deem a oportunidade de vocês se expressarem. Vocês têm que estar à vontade na consulta. É a saúde de vocês que está em jogo. Perfeito? Dado o recado, compreenderam? Se você tiver qualquer dúvida, me escreve, acessa minhas redes, eu terei o maior prazer em tirar suas dúvidas. Se você gostou do vídeo, conhece pessoas nessa situação, dá o joia, compartilha, entra nas minhas mídias, acessa a página, a gente tem volume escrito
Vamos lá, ajuda a gente a crescer e espalha informação de qualidade, tá ok? Se inscreve no canal se você quiser ficar recebendo outros vídeos sobre assuntos de saúde com informação embasada e voltada para vocês, pacientes. Um grande abraço!